Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama de 2017, chamado Till Death Do Us Apart. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa mostrando um casal perfeito, Michael e Madison. Esse lindo casal tem toda a história de amor de um conto de fadas, uma bela casa, um amor que parece insuperável, vidas profissionais bem-sucedidas e todos os ingredientes de uma vida perfeita. Mas as coisas estão prestes a tomar um rumo sombrio. Depois de 2 anos de casamento, Madison tem o sonho de formar uma família com Michael. Mas, infelizmente, esse sonho não é compartilhado. Ele não gosta muito da ideia de fraldas e mamadas à meia-noite. De fato, quando Madison menciona a questão da família, o humor de Michael despenca mais rápido do que uma montanha-russa. Mesmo assim, ela verifica frequentemente o seu teste de gravidez, mas os resultados sempre a decepcionam. Michael, sendo um bom marido, sempre a assegura que eles têm muito tempo para resolver isso. Acontece que ele tem uma bagagem muito pesada, e isso fica claro na cena seguinte, em que ele visita o túmulo da sua mãe e tem uma conversa com a lápide dela. Os pais dele faleceram no mesmo ano, mas os pais de Mike não faleceram pacificamente. Foi uma tragédia terrível. O pai dele assassinou a mãe e depois tirou a própria vida. Depois de visitar o cemitério, Michael recebe uma surpresa da sua esposa pelo aniversário de casamento. A festa também conta com a presença dos colegas de trabalho de Michael e da melhor amiga de Madison, Chelsea. Aqui ficamos sabendo que Madison tomou uma grande decisão. Ela finalmente decide dar adeus ao seu trabalho no hospital com Chelsea e abraçar o papel de esposa em tempo integral. Quando Madison vai ao banheiro, ela fica irritada com o hábito de Michael de deixar o vaso sanitário levantado depois de usá-lo. Após a festa, Michael dá a Madison um colar com um coração dividido ao meio. Ele mesmo usa a outra metade. Mais tarde naquela noite, Michael passa um tempo com um amigo. Ele diz que não está pronto para ter um filho porque quer se concentrar mais em seus negócios para poder dar tudo à sua esposa. Então, o amigo diz a Michael para conversar com a sua esposa sobre isso, pois ela provavelmente quer muito ter um filho. Ao voltar do bar, o marido está pronto para conversar com a esposa sobre isso, mas ela não está agindo como de costume. Ela se deparou com algo que abala o relacionamento deles, uma bomba de testosterona. Michael tem tomado esse medicamento de forma discreta, mas ele não está tomando para ficar mais forte, está tomando para evitar a possibilidade de Madison engravidar. Madison, que sempre achou que a culpa fosse dela por não poder ter um bebê, o chama de mentiroso e covarde por esconder isso dela quando ele sabe que tudo que ela quer é ter um filho. Mas Michael responde que não quer ter um filho e que já lhe disse isso centenas de vezes, mas ela continua a pressioná-lo. Michael está tentando não explodir enquanto ela o ataca com todas as palavras de raiva, até que ela menciona que o seu falecido pai nunca teria mentido para sua mãe desta forma. Ele diz a ela que é o homem desta casa, que ganha o dinheiro, dita as regras e não será desrespeitado. Ele também a adverte para não mencionar o seu pai novamente. A partir desse momento, as coisas mudam para um lado mais sombrio, pois o comportamento de Michael se torna violento. O relacionamento deles, que antes era perfeito, se torna uma sombra do que já foi. Até mesmo pequenas coisas podem dar início a uma briga entre eles, e quando a situação fica ruim, Michael volta a tratá-la com agressividade. Madison, que antes sonhava em formar uma família e estava disposta a deixar o emprego para se tornar uma dona de casa, agora se encontra em um estado de depressão. Uma noite, quando o casal participa de um evento de trabalho, Michael fica com ciúmes ao ver a sua esposa conversando com outro homem. Ao voltar da festa, a raiva de Michael foge do controle e ele faz o impensável, força uma relação com Madison. Mais tarde, a empolgação de Madison volta a ser o centro das atenções quando ela mostra a Chelsea um teste de gravidez positivo. 4 meses depois, descobre-se que Madison conseguiu secretamente um emprego ao lado de Chelsea, mas o seu relacionamento com Michael tomou um rumo ainda mais perigoso. Ele está questionando a própria paternidade do bebê e liberando sua raiva de forma abusiva, apesar dela estar grávida. Chelsea pede que Madison procure a polícia, mas ela está confusa e com medo. Movida pela frustração e determinada a acabar com o sofrimento da sua amiga, Chelsea denuncia o abuso à polícia, que sugere que Madison obtenha uma ordem de restrição. Agora grávida de 6 meses, ao reunir suas forças, Madison decide que está farta e faz as malas para ficar na casa de Chelsea. Ao saber disso, Michael imediatamente se aproxima e ela lhe diz que não aguenta mais ficar perto dele. Madison se defende do ataque violento de Michael, quebrando um vaso na sua cabeça.
É um momento crítico de sobrevivência e Madison aproveita a chance de ir embora. Mas assim que a esperança começa a florescer, ocorre uma tragédia. Os médicos lutam para salvá-la, mas o destino tem um plano diferente. Michael fica sabendo da notícia devastadora. Madison sofreu uma hemorragia interna no cérebro e infelizmente morreu durante a cirurgia, e o bebê também não pôde ser salvo. Michael está deprimido e não consegue olhar para o corpo morto da sua esposa quando o médico lhe pede para fazer isso. Algum tempo depois, Michael vai a um lago para jogar as cinzas da sua esposa. Ele está cheio de culpa e triste com a morte dela. Ele até tenta acabar com a própria vida, mas não consegue. Na cena seguinte, o filme nos mostra que Madison ainda está viva e nos mostra como elaborou um plano inteligente para fugir. O cérebro por trás de tudo isso é da sua amiga Chelsea, que trabalha no hospital. Juntas, elas orquestram um plano, incluindo a encenação de um acidente e a simulação da morte de Madison. É um jogo de apostas altas, e o médico do hospital é um ator contratado. Como se isso não bastasse, Madison dá um passo adiante. Ela faz uma apólice de seguro de vida, com Chelsea como beneficiária, com o objetivo de financiar o seu recomeço, longe dos horrores do seu passado. Então ela se muda e troca os seus antigos problemas por um emprego de garçonete e uma chance de um futuro melhor. Além disso, Madison decide assumir uma nova identidade, Kate Smith, e uma vida totalmente nova. Mas isso não é tudo. O destino lhe reserva algo inesperado quando ela cruza com o seu vizinho Alex. Alex é viúvo e pai de uma filha de 6 anos, Rachel. Um dia, Madison pega Alex pegando frutas da sua árvore, vai até ele e fala sobre o assunto. Alex, por outro lado, responde com algumas piadas, dizendo que está apenas pegando as frutas emprestadas para fazer uma torta para sua filha. Alex diz a ela para vir mais tarde naquele dia para experimentar a sua culinária, e Madison vai até lá e passa um tempo com ele. A partir desse momento, os dois se sentem atraídos um pelo outro, e o relacionamento cresce à medida que Alex ajuda Madison a se preparar para o nascimento do bebê. A química entre eles é óbvia, e Madison começa a abraçar a sua nova vida. Uma noite, Alex conta a Madison que a sua esposa faleceu ao dar à luz a Rachel. Apesar da vida estar muito boa para eles, Alex começa a sentir que algo não está certo. Quando ele chama seu nome várias vezes, ela não responde, e ele acha que o seu nome não é Kate. Então ela compartilha a história assombrosa do seu passado, principalmente o casamento com o seu ex, que era mental e fisicamente abusivo. Ela também conta a Alex o seu nome verdadeiro, Madison. No dia seguinte, voltamos a Michael, que de repente recebe uma ligação de um lugar que ele provavelmente não estava esperando, o antigo local de trabalho de Madison. Eles estão intrigados, perguntando por que ela não apareceu para receber o seu último pagamento, depois de ter pedido demissão. Michael fica compreensivelmente surpreso, pois a sua esposa deixou o emprego há muito tempo, quando ele disse a ela para se tornar uma dona de casa em tempo integral. Ele diz à equipe que a sua esposa não recebeu o último pagamento, que foi há alguns meses, porque ela havia falecido naquela época. Mas quando os funcionários verificam os registros do hospital, descobrem que Madison foi internada na ala de emergência, mas não há registro do seu falecimento. Os dados dizem apenas que ela foi liberada na mesma noite em que foi admitida. Ao saber disso, ele vai direto para o hospital e pergunta se há algum registro sobre Madison. No dia seguinte, Michael compartilha com seu amigo como é incomum que o hospital não tenha um registro da morte da sua esposa. O amigo diz a Michael para seguir em frente, já que ele também viu o corpo da sua esposa ser cremado. Mas Michael diz que foi difícil para ele ver a sua esposa morta, então ele pediu à melhor amiga de Madison, Chelsea, para cuidar de tudo, inclusive da cremação. Quando as coisas começam a parecer mais estranhas, eles decidem sair em uma missão para descobrir a verdade. No mesmo dia, Chelsea se depara com a presença assustadora de Michael em frente à sua casa. Ela fica ansiosa ao vê-lo, pois ele não devia saber onde ela mora. Então, Michael pede a Chelsea que o ajude a jogar os pertences de Madison fora, pois é difícil para ele fazer isso. Mais tarde, Michael descobre por meio do seu amigo que os seus homens encontraram alguém parecido com Madison, trabalhando em um restaurante. Então, Michael vai ao restaurante e diz aos funcionários que é irmão de Madison. Mas a equipe de garçons diz que ninguém chamado Madison trabalha lá. Então, Michael mostra a foto da esposa. Para sua surpresa, a equipe lhe diz que a moça da foto não é Madison, é Kate. Ela lhe diz que Madison está de folga hoje e que ele pode perguntar ao namorado dela, que trabalha a alguns quarteirões dali. Mais tarde naquela noite, Chelsea entra em contato com Madison para lhe dizer que Michael foi à sua casa
sem saber que ele está ouvindo a conversa. Nesse momento, a bolsa de Madison estoura e ela está prestes a dar à luz, então Chelsea corre para a casa dela para levá-la ao hospital. Em seguida, Madison já deu à luz a um menino e dá a ele o nome de Peace. Alguns dias se passam quando Chelsea vê como Madison está bem e diz que ela precisa voltar para casa. Mas quando ela entra no carro, descobre que Michael está no banco de trás. Enquanto isso, Madison faz os preparativos para voltar para casa. Alex, o vizinho que se tornou uma presença constante na vida de Madison, a acompanha até lá. Quando Alex está prestes a voltar para casa, alguém os observa secretamente. E enquanto Madison toma um banho, ele entra sorrateiramente na casa. Ao ouvir seus passos, Madison vai rapidamente verificar e encontra o vaso sanitário aberto. No início, ela pensou que fosse Alex, e para o seu alívio, o bebê ainda está no mesmo lugar. Em seguida, ela ouve música no andar de baixo e vai verificar, mas não há ninguém. Quando ela volta para o andar de cima, descobre que a tampa do vaso sanitário foi deixada aberta novamente, e para sua surpresa, o bebê desapareceu. De repente, ela vê a figura ameaçadora do seu passado, Michael, segurando o bebê, então ela tenta ansiosamente recuperá-lo. Então ele lentamente devolve o bebê a ela e lhe diz para colocá-lo de volta no berço. Ele coloca o colar que deu a Madison em seu pescoço e conta a ela o que aconteceu com ele depois que ela o fez pensar que estava morto. Ele se culpava todos os dias, pensando que havia matado a sua esposa e seu filho. Doeu ainda mais quando ele descobriu que era apenas uma brincadeira que ela fez com Chelsea e descobriu que agora ela tinha um namorado. Michael então saca sua pistola, bem quando Alex bate na porta da frente. Ele diz a Madison para abrir a porta e não fazer nenhuma besteira, ou ele matará o seu namorado. Então Madison vai cumprimentar Alex e diz a ele que não está se sentindo bem e quer ficar sozinha. Apesar da curiosidade, Alex decide voltar para casa. No entanto, no momento em que Michael tenta agir, começa uma briga entre os dois homens, com Michael vencendo e quebrando um vaso na cabeça de Alex. Quando Michael começa a estrangular Alex, Madison se aproxima, mas não tem força para salvá-lo. No entanto, ela não está disposta a ficar impotente e diz a Michael que se ele matar Alex, irá para a cadeia e não poderá mais protegê-la. No momento em que ele chega perto o suficiente para tocá-la, Madison a ataca, esfaqueando-o desesperadamente. Em uma luta de vida ou morte, Michael revela que o seu pai matou a sua mãe quando ele era criança e depois acabou com a sua própria vida. No final, Michael diz a ela que a ama muito e que se ele não puder tê-la, ninguém a terá. Em um ato de autodefesa, Madison faz uma escolha fatídica e mata Michael. Depois disso, vemos a polícia chegar ao local. E todo o medo de Madison chega ao fim. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.